Agora conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no nosso estúdio. Bom dia também a quem nos ouve e nos assiste nesta quarta. Ô Vera, o governo enfrenta hoje um protesto que promete ser o maior nesses pouco mais de 4 meses de mandato de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que o ministro da Educação deve enfrentar um bombardeio na Câmara. Aliás, na semana passada ele já esteve na Câmara, mas foi numa comissão específica. Existe uma preocupação do Planalto com essa conjunção de fatores, Vera Magalhães? Ele esteve no Senado, Thiago, na Comissão de Educação, num ambiente bem mais controlado. Os senadores são mais afáveis que deputados nesta hora. E, além do que, era um convite, algo a que ele compareceu de livre e espontânea vontade. Hoje o ministro Abraham Weintraub vai ao plenário da Câmara, ou seja, vai falar para o conjunto dos 513 deputados numa situação bem menos amigável. Ele foi convocado, teve um convite transformado em convocação por um placar acachapante de mais de 300 votos favoráveis a essa transformação em algo quase coercitivo, e vai falar sem que haja uma divisão ali que favoreça a presença de governistas, sem que os oposicionistas fiquem fora, porque no plenário ele está sujeito a todos. Deverá ser uma sessão longa. Só para lembrar a carga que tem esse tipo de sessão em plenário, foi numa sessão igual a esta, que o então ministro da Educação também, Cid Gomes, se meteu num entreveiro com os deputados, começou a xingar deputados, xingar o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no início do governo Dilma II, e saiu dali demitido. Teve a sua demissão anunciada pelo Eduardo Cunha ainda no transcorrer da audiência, uma audiência tumultuadíssima, porque é muito difícil se controlar as variáveis todas ali. O ministro chegou a passar por um media training ontem com deputados aliados para tentar prever o que pode acontecer, mas é algo comumente muito complexo. Da mesma maneira, esses protestos de hoje, que misturam aí alguns temas, misturam o tema da educação com a questão da Previdência, a meu ver, de maneira algo oportunista por parte dos organizadores, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, etc. Por outro lado, poderá levar às ruas ou fazer com que se manifestem de alguma maneira um grande volume de gente e de pessoas de diferentes lugares do Brasil, de diferentes origens sociais, de diferentes grupos, até mesmo alguns eleitores do presidente Jair Bolsonaro, faculdades particulares e que tem ali no seu corpo discente eleitores do presidente, estão convocando os alunos para debates, para mobilizações no dia de hoje, também para discutir o futuro da pesquisa, o futuro da universidade pública, a discussão sobre os cortes, né, em universidades importantes aí que podem comprometer o seu desempenho. Então, essa questão da educação não pode ser circunscrita de maneira simplista e binária a só uma discussão entre esquerda e direita. Ela é algo que atinge o conjunto da sociedade, atinge o eleitorado do presidente, porque seus eleitores também têm filhos em escolas públicas, também têm filhos em universidades, também são pesquisadores, e vem aí uma grande chuva de desinformação a esse respeito. Primeiro, o MEC disse que cortaria dinheiro de universidades que fizessem balbúrdia. Diante da reação negativa a algo que é totalmente subjetivo, voltou atrás, anunciou um corte linear e que, a princípio, o número de 30% foi passado pelo próprio Ministério. Depois disse que esses 30% se referiam apenas às despesas chamadas discricionárias, aquelas sobre as quais você tem ingerência. Então, portanto, que representariam algo como 3,4% ou 3,5% do valor global do orçamento da pasta. Então, a coisa foi sendo mudada, sem muita explicação do porquê, sem muita explicação dos critérios, e isso não foi gerado pela oposição, não foi gerado pelos sindicatos, foi gerado, a princípio, pelo próprio governo. Vera, agora me diz uma coisa. Ontem, depois da convocação do ministro, líderes partidários afirmaram que Jair Bolsonaro tinha mandado sustar os cortes na educação, mas o governo negou essa informação. O que aconteceu especificamente nesse episódio, hein, Vera?
Aconteceu lambança, Tiago, que é o que mais tem acontecido. Foi um dia tenebroso para o governo no Congresso ontem. Além dessa convocação do ministro da Educação, o Colégio de Líderes decidiu não votar nesta semana nenhuma medida provisória. Por que isso é importante? Porque pelo menos 11 delas estão aí com as datas muito apertadas e correm o risco de caducar. Inclusive a 870, que reestruturou toda a organização do governo. É uma MP já do Jair Bolsonaro, e o fato dela caducar, prescrever, não ser votada, significa retornar o governo para a estrutura do Michel Temer. Acabar com toda a mudança de ministérios, corte de pastas, remanejamento de órgãos feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Seria uma derrota maiúscula, uma derrota muito séria e muito significativa. E por que o Colégio de Líderes adiou isso? Porque o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, passou o fim de semana inteirinho insuflando a população contra a Câmara, contra os partidos, em razão daquela derrota que levou o COAF de volta ao Ministério da Economia. Então foi um troco num líder que é falastrão, que usa mais as redes sociais do que faz o seu papel, que é o de articulador, e que chegou a anunciar de uma maneira bastante ingênua e muito despreparada que já havia maioria para reverter a história do COAF, Tiago, quando todo mundo e seu pai sabia que não havia. Resultado, não só não vai reverter o COAF, como o governo corre o risco de perder a MP inteira. Neste ambiente, diante da possibilidade do governo ser derrotado em várias frentes, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alguns líderes partidários no Palácio ontem à tarde. Por que alguns? Porque outros se recusaram a ir, já tinham confirmado a presença e recusaram o convite do presidente da República, num sinal claro de que já tem um ambiente muito hostil. O que o presidente faz nesta reunião, segundo 10 líderes presentes? 10 líderes que não são do PT, não são do PSOL, não são da oposição, são do partido do presidente, do Partido Novo, do Podemos, de partidos que estão dispostos, com muita boa vontade, a integrar uma base governista que ainda não existe. Eles saem de lá e dizem, inclusive no plenário da Câmara e em entrevistas, que o presidente, na frente deles, passou a mão, ligou para o ministro da Educação e mandou sustar o contingenciamento. Dizem em on, dão detalhes do telefonema, e o que acontece a partir dali? A Casa Civil, o MEC e a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, passam a desmentir esses líderes, dizer que aquilo simplesmente não aconteceu, nem mesmo o telefonema. É óbvio que 10 pessoas chamadas de mentirosas diante da nação, diante dos seus próprios eleitores, vão reagir. E as reações são as piores possíveis. Não somos mentirosos, não somos cegos, não somos surdos, não dá para dizer que não vimos o que vimos, ou então o presidente forjou um telefonema para o ministro. Ou seja, as emendas vão saindo muito piores que o soneto, e é neste ambiente que o ministro será entregue aos leões hoje na Câmara, com este tipo de hostilidade criada, e que as ruas podem virar um caldeirão contra o presidente com menos de 5 meses de mandato. Tiago. Vera, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho, até mais tarde. Ótimo trabalho e até mais tarde.